Hoje, sexta-feira, dia 25 de abril de 2025. Nós vamos começar o jornal, o Dia News de hoje. Vamos começar com a entrevista logo? Depois eu chamo a escalada do jornal. Tá para acompanhar, meu primo? Vamos lá, Sérgio? Posso ir? Então vamos lá. Vamos começar logo com a entrevista. Senador Ciro Nogueira, seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer é nosso. E daqui a pouco a gente fala sobre o encontro com os vereadores, mas eu queria começar com o senhor falando sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Né? Tem um episódio da citação judicial que repercute até hoje. Então, o Supremo Tribunal Federal diz que ele estava em condições de receber a citação, que os médicos foram consultados antes, que a direção do hospital foi consultada antes. E, ao mesmo tempo, a gente viu o ex-presidente questionando o fato de estar lá na UTI, se não poderia esperar sair da UTI para ser citado neste processo. Como é que o senhor avalia essa situação? O senhor acha que foi exagerado? O senhor acha que foi desnecessário? Ou o senhor acha que foi, digamos, dentro das quatro linhas? Desnecessário, desumano. Ao tempo que se perdeu com uma situação como essa, com as pessoas comentando isso. Que vantagem teve para o judiciário, para o país, esse tipo de situação? É uma coisa inacreditável, mas espero que o presidente se recupere rápido e que a gente vire essa página desse triste episódio da justiça brasileira. Senador, e esse julgamento todo vai demorar muito ainda? Como é que você tem avaliado o decorrer desse julgamento, os fatos que têm ocorrido? É um julgamento difícil, né? Porque você viu, vou dar um exemplo. Foi julgado, acho que centenas de pessoas que invadiram lá os prédios e depredaram os prédios públicos no pleno do tribunal, pelos 11 juízes. Aí você vai julgar um presidente da República numa turma, não tem a menor justificativa para isso. Né? A turma foi a grande maioria tem pessoas ilibadas, sérias, mas foram a grande maioria indicadas pelo ex-presidente que quer todo dia a condenação. Então passa uma imagem para a população que ele não vai ter um julgamento justo. E é tudo que nós queríamos. Se o presidente Bolsonaro for culpado, ele tinha que ser condenado. Eu sei que ele é inocente. Impossível o principal ministro do país não ter conhecimento de uma tentativa de golpe. E na história do nosso país e do mundo não tem uma tentativa de golpe com a pessoa fora do poder. Se ele fosse dar um golpe, era quando ele estava no poder. Esse aspecto que o senhor colocou é um aspecto, inclusive, que eu não lembro de ser tratado. Quer dizer, o senhor é ministro da Casa Civil. Era impossível. O senhor é o ministro ali, o ministro da Casa Civil é a pessoa mais próxima do presidente da República. Tinha, até se fosse para dar um golpe, eu teria que estar envolvido. Eu jamais ia aceitar isso, mas não tem como. O presidente fez todas as tratativas, nomeou os comandantes militares, eu comandei a transição, autorizado por ele. E, meu Deus, isso, no meu ponto de vista, é uma tentativa e uma cortina de fumaça para encobrir os problemas do país. Porque nós perdemos muito tempo no Brasil só discutindo isso. Esse é o grande problema. Por que o presidente Lula está hoje caindo, desabando nas pesquisas? Porque foi um homem que só governa olhando para trás, no retrovisor. É um governo velho, antiquado, que não dá mais esperança à população. Então, hoje, nosso grande desafio, eu que faço oposição ao governo, não ao Brasil, só quero que esses últimos 1 ano e 7 meses, 8 meses desse governo transcorram com normalidade, que o presidente entregue o mandato, mas que a gente vire a página, porque ninguém aguenta mais. A população hoje está com problema para se alimentar, o maior índice de inflação da nossa história, pelo menos recente. A questão da violência nesse país tomou conta das facções, as facções criminosas tomaram conta do nosso país. As pessoas com problema na saúde, as pessoas hoje não têm mais capacidade de educar seus filhos da forma correta. E nós preocupados com o 8 de janeiro, com essas discussões aí, e o país à deriva sem um comando. Isso me preocupa e me deixa muito triste.
Senador, e o presidente Bolsonaro está inelegível, já, digamos, carta fora do baralho. Então, a direita tem que pensar em um nome, em uma chapa. Na última manifestação, nós tínhamos vários governadores, o governador do Paraná, o governador de Goiás, o governador de São Paulo, o governador de Minas Gerais. Então, são vários nomes postos para concorrer à presidência da República. O nome do senhor é citado sempre como um possível nome para compor chapa. É um candidato a vice cortejado por vários nomes que querem concorrer à presidência da República. Como é que o senhor imagina, sem a possibilidade de Bolsonaro ser candidato à presidência da República, que vai se desenhar a estratégia da direita? É um fato que eu acho que a população não vai aceitar sem poder se revoltar. Porque, na prática, hoje nós temos o líder das pesquisas, e é um líder já hoje, a última pesquisa que nós temos, ele está com quase 7 pontos à frente do Lula, fora da margem de erro, tá certo? O Lula em decadência. E você proibir que essa pessoa dispute a eleição para ser presidente da República. O presidente da República é um homem que é líder de milhões. Porque se reuniu com embaixadores, a população ainda não caiu a ficha que isso vai acontecer. Se isso acontecer, esse absurdo, essa injustiça acontecer, pode ter certeza que qualquer homem que ele apoiar, qualquer mulher que ele apoiar, vai ganhar a eleição. Então, se eu disser aqui para você, se impedir Bolsonaro de disputar a eleição, se ele apoiar o governador Tarcísio, ou, por exemplo, a dona Michele, que é um grande nome, não tem eleição, ele vai ganhar a eleição. E eu tenho certeza que o Lula nem disputa. Porque as pessoas não vão aceitar. Não vão aceitar essa injustiça. E impedir que ela faça a sua escolha por conta de reunir com embaixadores. Você impedir um homem que foi presidente da República de ser candidato, principalmente com esse sentimento que as pessoas se arrependeram de não ter dado o segundo mandato. Eu acredito que a população vai se vingar nas urnas se isso for acontecer. Mas o presidente Lula se manifestou agora, pela primeira vez, assumiu que vai concorrer à reeleição. Acho que o Lula tinha que... Olha, o Lula que eu conheci foi aquele Lula que veio para combater a fome e a miséria nos 2 primeiros mandatos, fez 2 grandes mandatos. É um homem que eu admirava. O Lula tinha que vir a público hoje reconhecer que o seu governo está completamente errado, que foi um governo que só veio para trazer o seu partido aos cargos públicos. Pedir desculpa à população por esse escândalo do INSS que roubou a população, principalmente os idosos do nosso país, que não está conseguindo trazer comida, quem ele prometeu picanha, prometeu que as pessoas iam viajar de avião. Ele devia pedir desculpa e mudar o seu governo, ainda tem 1 ano e 8 meses, pode fazer algo diferente. Isso é que devia acontecer, não ficar insistindo no que é errado. Porque hoje a imagem do Lula é um homem antiquado, ultrapassado, que é mandado, que é um homem que não tem mais capacidade de enfrentar os problemas do nosso país. E isso eu fico triste, porque eu gosto do presidente Lula. Eu tenho um respeito pela sua história, pelo que ele fez no passado. Mas é um homem que não tem mais capacidade hoje, está mostrando que não tem capacidade mais de enfrentar os problemas do nosso país. Senador, essa pergunta o senhor já respondeu inúmeras vezes, mas eu tenho que fazer porque está dentro do contexto da nossa entrevista. O senhor, em princípio, é candidato à reeleição para o Senado. O senhor vai disputar a reeleição para o Senado. Mas seu nome é cotado para vice-presidente. Como é que o senhor está ponderando, pesando essas 2 situações? Olha, aqui o Valmir, que é um grande amigo meu aqui, eu tenho muito respeito, que é o dono da televisão, conheceu meu pai. Meu pai tinha uma tese, eu já falei isso aqui umas vezes, que não adianta você ter a árvore mais bonita do mundo. Se ela não tiver a raiz bem fixada, o vento vai cair. Minha base é o Piauí. Minha paixão, eu devo tudo ao povo do Piauí. Tá certo? Eu já tive convites para ser candidato em outros estados. Né? E convites que eu ganharia em outros estados, com apoio do presidente Bolsonaro. Eu ganharia. Mas eu jamais vou deixar o Piauí. Se isso acontecer, de eu ser vice-presidente da República, seria importante para o Piauí. Primeiro, para o Piauí. Mas isso só vai acontecer no próximo ano. Eu tenho que focar agora na minha reeleição para o Senado, que graças a Deus está indo muito bem, com o apoio de quase todos os prefeitos do Piauí, apoio dos nossos vereadores e principalmente da população, que é o que é mais importante. Fico muito feliz com o apoio que eu vejo nas ruas, que eu recebo nas redes sociais. E o meu foco é a minha reeleição e lutar por um projeto alternativo para esse Estado. Mas é uma hipótese a considerar.
Não, que ninguém. A decisão de você ser candidato a governador, a senador, é uma decisão minha. Né? Tem um grupo político, sou o líder da oposição aqui no Estado. Vice-presidente depende do contexto na época. Ninguém é candidato a vice-presidente. Depende do contexto. Se eu for o melhor nome, poxa, para o Estado do Piauí, ninguém nunca nem sonhou aqui. Então, se eu for vice-presidente, eu vou poder mudar muito a realidade desse Estado, priorizar o Piauí. Mas isso é uma decisão que vai acontecer só no próximo ano e não depende só do senador Ciro, depende da conjuntura. Acho que na próxima terça-feira nós temos tudo para fazer uma grande federação que eu vou liderar a maior, na prática, o maior partido do Estado, do país, o maior partido em número de deputados, o maior partido em número de senadores, o maior partido em número de governadores, o maior partido em número de prefeitos, o maior partido em número de deputados estaduais e o maior partido em número de vereadores. É uma força partidária que tem tudo para ser uma bússola política para o nosso Estado, que é o nosso país, que eu imagino. Então, a federação está tudo já acertado. Tá. Como é que, a partir do momento da concretização da federação, o que é que os partidos estão pretendendo em relação, por exemplo, ao governo federal e aos estados? Não. Essa federação não vai apoiar o Partido dos Trabalhadores. Isso aí já está. E os integrantes do Progressistas que estão apoiando. Por mim, essas pessoas não estavam mais no governo, nem tinham entrado. Uhum. Mas é uma decisão que nós vamos tomar partidariamente, vamos tentar tomar isso em conjunto o mais rapidamente possível. Vou lutar para que essa federação, isso não é decisão só minha, depende também do União Brasil, para que ela apoie um candidato de centro-direita no nosso país. E se isso acontecer, eu acho que facilita muito a vitória desse campo político no nosso Brasil. Esses nomes que integram o governo Lula ou que apoiam o governo Lula, após a federação, como o senhor acabou de dizer, existe a possibilidade de afastamento do partido, caso haja uma determinação de deixar o governo e eles não deixem, prefiram continuar? Impossível não deixar, se isso houver no momento correto. Mas, Douglas, eu não quero atrapalhar o governo. Eu não estou aqui para impedir... como nós fizemos no governo da Dilma, que ali a população tinha... Quem abandonou a Dilma não foi o Congresso, foi a população, ela tinha 7%. O presidente Lula tem um piso. Não tem como tirar o presidente Lula, impeachment do presidente Lula, porque ele tem um piso, a população não ia aceitar. Ele tem um piso aí de 30%. Né? Então, eu acho que eu não quero tirar a condição de governabilidade do governo, porque isso não vai afetar o Lula, vai afetar a população do Piauí. Nós temos desafios esse ano, eu estou assustado, eu passei o dia hoje recebendo prefeitos lidando, que nós vamos enfrentar na questão da seca. E que o governo do Estado e o governo federal não se prepararam para isso, não tomaram as atitudes corretas para isso. Você vai ver o sofrimento do povo do Piauí e do povo do Nordeste agora. Então isso me preocupa mais do que tornar o país ingovernável se nós abandonarmos, não aprovarmos os projetos que sejam importantes para o Brasil. Então, isso é que me preocupa muito mais. Os problemas brasileiros, questão da violência, saúde, educação. Então, do que apenas disputa política. Se fosse o Partido dos Trabalhadores, já tinha entregue, proibido. Eles faziam oposição ao Brasil na nossa época. Hoje eu não faço oposição ao Brasil. Todas as vezes que o ministro Haddad me procurou para discutir, para tentar aprovar algum projeto que fosse importante para o Brasil, eu lutei para que fosse aprovado. A reforma tributária, eu votei favoravelmente. Então, eu não me furto nisso, não. Acontece que hoje nós só temos um governo que só olha para trás, só pensa no atraso, quer coxinha de fumaça, passa o dia lá para tentar evitar que vote a anistia a essas pessoas que estão injustiçadas lá, que estão presas por pintar uma estátua de batom, condenar uma pessoa a 14 anos de idade, 14 anos de prisão. Então, isso revolta as pessoas. E o governo foca mais nisso porque foi resolver os problemas do Brasil. Está entendendo? Então, por isso que eu acho que nós temos que virar essa página. O presidente Lula, se tivesse a grandeza, tinha feito igual o Juscelino. O Juscelino, quando assumiu, quem me disse foi o presidente Sarney. Só teve com ele agora? Tive lá com ele, foi os 95 anos. O presidente Sarney, ele me lembrou isso. Me lembrou não, me falou e eu fui depois olhar e é verdade. Juscelino enfrentou um problema de golpe na época. No dia seguinte, ele virou a página, anistiou e virou a página, fez um dos melhores governos da nossa história. Isso que o Lula tinha que ter feito, virar a página, unificar o nosso país. Olha, eu me lembro quando o Lula ganhou a eleição, eu digo, poxa, esse Lula vai vir para unir o Brasil. Apesar de você ter sido contra ele, ele vai ser igual o Mandela lá na África do Sul, sabe? Aqueles pedidos de unir o Brasil. O homem ficou, acho que, 30 anos preso, foi perseguido.
mas saiu de lá e unificou a África do Sul. Isso que deveria ter acontecido no Brasil. Não esse Lula que só olha para trás, que é o dia todo falando do Bolsonaro, falando do outro governo. Pelo amor de Deus, vamos olhar para frente. O Brasil tem que olhar e crescer. Isso é que a população quer. A população hoje está estarrecida com os nossos homens públicos, nossas instituições, que só olham para trás e não pensam na população. Esse posicionamento, senador, do presidente da Câmara, Hugo Mota, de não implementar o caráter de urgência no projeto de anistia, como é que o senhor avalia? Ele vai ter que colocar. Vai ter que colocar, porque tem... Olha, às vezes eu vejo as pessoas contra se colocar para votar. Meu Deus, essas pessoas que defendem a democracia. Nada mais democrático, Douglas, do que respeitar o direito da maioria de se colocar para votar. O presidente da Câmara e do Senado nem vota. Quando nós fizemos o regimento da Câmara e do Senado, é para ele ser isento. Ele não pode ter lado. E ele não tem nem direito a voto, a não ser em caso de empate. Então, ele tem que colocar o direito da maioria. É um direito das pessoas colocarem para votar. E ele vai ter que colocar para votar. Agora, partindo para o cenário local, o senhor candidato à reeleição, como é que a chapa de oposição, como é que o senhor projeta essa chapa de oposição? O senhor como candidato à reeleição, a ex-vice-governadora Margarete Coelho, já é um fato, ela já está consolidada como pré-candidata? Olha, nas pesquisas que eu tenho, no sentimento, nas conversas, eu acho que a maioria da população é mulher. Já chegou a hora de botar uma mulher para comandar esse Estado, já que os homens, nos últimos tempos, não resolveram esse Estado, e o Estado está sempre com os piores índices da história, a vida inteira, sempre o Piauí é do futuro. Está na hora de se ter um Piauí do presente. E nós fomos buscar uma mulher, muito mais do que para ser governador, para comandar um projeto diferente para esse Estado. E que eu disse para a Margarete, não adianta só dizer o que está errado. O que está errado a gente sabe, que poderia ser, mas nós temos que apontar um caminho para o Piauí. Um caminho diferente, que as pessoas... Eu sei que existe toda uma cortina de fumaça aqui no Piauí, que é o governador inaugurando um porto há 1 ano e meio atrás com aviões do forró. Cadê os cargueiros que nunca portaram ali? É o hidrogênio verde indo para a Europa, assinando aquilo ali que ia transformar Parnaíba num celeiro de hidrogênio verde do mundo. Cadê o hidrogênio verde? Cadê uma grande obra no estado do Piauí, gente? Uma grande empresa que veio para esse estado. Meu Deus, é tudo curtindo, mas vai chegar a hora de prestar conta. A população não vai ficar eternamente iludida. E nós vamos ter agora na próxima eleição, uma eleição, Douglas, que não vai ser eleito aqui no Piauí o menino de ninguém. Vai ter que se escolher o melhor para o Piauí. E aí não adianta, eu sou o menino do Lula, o garoto do Dick fulano, não, vamos escolher o melhor para o Piauí. E eu tenho certeza que nós vamos eleger uma mulher competente para o nosso estado. Ontem no almoço, o deputado Júlio falou sobre as chapas proporcionais. Ele disse que já estão encaminhadas, quase finalizadas. E ele disse a de estadual quase finalizada, a de federal está finalizando. Ele falou de algumas surpresas, de algumas filiações aí. O senhor não pode falar, é menos uma, né, da surpresa? Não é questão de surpresa. O que é que nós estamos pensando para a oposição? De que as pessoas que hoje, muita gente que pode ser candidata, às vezes, poxa, eu tenho que ter 40 mil votos para eleger deputado estadual, mais de 100 mil votos para deputado federal, e um custo muito alto para essas pessoas. Mas tem muita gente boa aqui no estado que pode ser candidata para ter uma votação expressiva e fazer parte de um projeto diferente para o estado. Isso que nós queremos incentivar as pessoas. E é por isso que nós tivemos que tirar algumas pessoas do nosso partido que estão com o governo para poder fazer uma chapa competitiva, para que uma pessoa com mais de 20 mil votos possa ser eleger deputado estadual, com mais de 60, 70 mil votos possa ser eleger deputado federal. Isso que nós queremos incentivar. Chegou a hora que eu vejo, às vezes, vejo muito empresário, muito advogado, muito médico, chega às vezes reclamando da política. Pô, vamos meter a cara também. Vamos meter a cara, vamos disputar a eleição, vamos defender as ideias, mesmo sem disputar a eleição, vamos se envolver na vida política do Estado para que a gente possa mudar. Não podemos só jogar pedra, dizer o que está errado. Não. Chegou a hora do Piauí assumir, as pessoas de bem desse Estado, assumirem que esses 25 anos deu errado. O Piauí sempre nos últimos lugares, sempre sem perspectiva de crescer. Eu acho que chegou a hora de nós mudarmos esse Estado. Então tem esse aspecto que o senhor ressaltou agora, as saídas, por exemplo, Marden Menezes, Bárbara do Firmino, o doutor Tales,
essas saídas deixaram as chapas mais competitivas, mais Muito acessíveis. mais. Muitas pessoas disseram que, ó, eu tenho entre 15 e 25 mil votos. Com eles não dá para competir, porque eles estão com as benesses do governo, né? Então, nós vamos ter uma chapa aí, quem tiver acima de 20 mil votos e quem tiver acima de 60 para federal, tem toda a chance de ganhar nessa chapa, porque nós vamos ter uma chapa muito competitiva. E principalmente se nós formos capazes de fazer esse projeto com a Margarete, com o Joel, comigo, de apresentar uma alternativa de poder para esse Estado. Aí eu tenho certeza que muita gente vai se envolver nessa tentativa de mudança do nosso Estado. Chapa, claro, governadora, vice-governador, 2 senadores. O senhor e mais outro. Estamos pensando nisso aí. Eu acho que estamos fazendo uma pesquisa agora para saber. Eu estou bem na frente dos outros senadores na corrida. E eu estou testando também um outro senador com o meu apoio, para saber se tem condição de se ter um candidato competitivo. Eu acho que se nós tivermos uma chapa muito competitiva, eu tenho certeza que nós vamos ter uma eleição muito diferente aqui no Estado, né? Eu vi 2 eleições assim, muito parecidas, assim, com 94, quando ele ganhou o Monsanto, e em 2002, quando ganhou o Wellington, em que o mundo político se acomodou de um lado e a população do Piauí tomou para si o direito de escolher o seu governador e o seu quadro político. Senador, essa eleição tem um aspecto interessante, porque são 2 vagas para o Senado. E o senhor, a sua eleição agora, a sua segunda eleição, ainda ocorreu quando o senhor fazia parte da base do governo. Então, está findando agora esse seu mandato como integrante ainda na eleição da base do governo. E o senhor continuou com o relacionamento com os prefeitos, com os vereadores. E como é que o senhor está percebendo essa questão dos 2 votos? Porque o senhor tem o voto de um prefeito, o prefeito diz, olha, eu voto desse candidato aqui do governo, mas não deixe de votar no senador Ciro. Como é que está sendo administrado? Olha, se fosse uma eleição de um voto, eu teria um pouco mais de dificuldade, não vou negar para vocês. Mas com 2 votos, aí o prefeito dá um para o governador e vota no candidato que mais trabalhou pela cidade. Fatalmente é o que está acontecendo, né? Só que a gente chegou num ponto que se tornou muito irreversível, né? Não adianta muito apertar, porque os prefeitos sabem que não pode ficar sem os meus recursos. Porque quem realmente levou o recurso para esse Estado, para os 224 municípios, porque eu sou o único homem público que trabalha de segunda a sexta em Brasília. Tá certo? Eu começo a trabalhar em Brasília às 6h30 da manhã, vou até 2 horas da manhã trabalhando por esse Estado, em reuniões, em encontros, né, para que a gente possa ter esses recursos para esse Estado. É por isso que, às vezes, eu tinha muito sonho de governar o Piauí, ser candidato. Mas o senhor não alimenta esse sonho? Alimenta, eu espero um dia, né, em finalizar a minha vida pública como governador do Piauí para me tentar mudar, né? Mas vamos considerar, considerando aqui que o senhor se reelege. Terceiro mandato. A outra eleição, daqui a 8 anos, ou 4 anos, seria essa? Se eu encontrar alguém que fique em meu lugar, por isso que eu pedi para o Joel ser meu suplente, né? Porque se eu posso ir para o ministério, posso ir para tentar o governo, justamente para ter alguém que me siga. Não vou pura e simplesmente botar um empresário ou uma coisa assim, porque eu quero alguém mais identificado com a população, por isso que eu quero o Joel comigo. Então, é uma alternativa para nós fazermos isso aqui, mas às vezes eu me preocupo, se eu sair de Brasília, porque eu fiz a pesquisa de qualitativa, as pessoas, não, ele tem que ficar em Brasília, porque se ele sair de lá, o Piauí deixa de receber os recursos. Isso fatalmente vai acontecer, né? Então é uma preocupação que eu tenho, mas eu espero um dia vir governar o Piauí, seria um sonho, uma realização e o ápice da minha carreira. Senador, e a prisão do senador Collor? Olha, nós temos que respeitar, né? Eu não discuto decisão da justiça, né? Eu discuto o momento. Achei estranho ela acontecer no dia do escândalo dos aposentados, né? E para se falar do Collor, abri hoje a televisão, só se fala do Collor. E o escândalo dos aposentados? Então, é estranho. Mas nós temos que respeitar as decisões da justiça. Eu não contesto isso, não. Ele tem que cumprir, tem que ter o direito de defesa, né? E que que se faça a justiça desse país, que é o que eu penso e que todos nós queremos. Quero falar de 2 municípios em especial. A capital e o segundo maior município do Piauí. A capital,
prefeito Silvio Mendes eleito, com seu apoio, com o amplo apoio da oposição, do Estado, papel de Teresina, do prefeito Silvio Mendes, no próximo pleito eleitoral? Será uma referência, né? E graças a Deus está indo bem, né? Por mais que toda a tragédia que ele pegou a prefeitura, todos os problemas que ele tem, se viesse a público para falar todo o que aconteceu na prefeitura, todo o débito que ele pegou, era... O TCE agora foram 3 mil processos. Mas eu acho que o Silvio não quer assustar a população. Ele veio para dar tranquilidade à população. E a população está muito feliz, né? A última pesquisa eu vi mais de 80% de aprovação. E não é nem pesquisa, mas no povo você vê nas pessoas, quando você conversa, as pessoas voltaram a ter orgulho de ter um grande prefeito, como tinha com o Firmino, com o Elmano. Porque Teresina sempre teve uma história de grandes prefeitos. O único problema... Heráclito, todos. Não, teve sempre grandes prefeitos, né? O Freitas, Heráclito, o Dr. Jesus, é uma história de grandes prefeitos. Teve um problema com o Dr. Pessoa, que era uma pessoa muito querida pela população, mas não tinha capacidade de gestão e foi uma tragédia. Tenho todo respeito pelo Dr. Pessoa, carinho por ele, mas foi um erro da população, pelo amor de Deus. Às vezes eu até me perguntava, meu Deus, alguém achava que o Pessoa ia ser um grande prefeito? Não votou porque ele era bonzinho, caridoso, engraçado, né? Eu acho uma pessoa de bem, mas foi uma tragédia para a cidade, né? E nós temos que virar essa página. O Silvio está tendo muitos problemas, mas a população do Piauí, eu acho que tem orgulho e a certeza que fez uma grande escolha. E Parnaíba. Parnaíba nós temos uma situação muito peculiar, porque o ex-prefeito de Monsanto terminou o seu segundo mandato, escolheu um nome técnico, inclusive o nome Francisco, novo Francisco, chegou à prefeitura com o apoio dele, obviamente, porque era um desconhecido, assim, não tinha capital político, mas pouco tempo depois ocorreu esse racha. E, pelo que se vê, pelo andar da carruagem, pelos fatos que acontecem, não há possibilidade nenhuma de reconciliação. Primeira pergunta, o senhor tem essa certeza hoje que essa reconciliação não existe possibilidade? É muito difícil, muito difícil. Eu conversei tanto com o Francisco, conversei hoje, a Gracinha tomou café comigo, não vejo mais, pelo menos a curto prazo, possibilidade de reconciliação. Eu desejo que o amor deles dois por Parnaíba faça que no futuro isso aconteça, mas não vou negar, não sou homem de mentir, não é fácil. O que é mais importante é que eu tive uma conversa muito boa com o Francisco lá em Brasília, ele já tinha estado na minha casa há algum tempo atrás, em que, olha, Francisco, vamos deixar essas questões políticas de lado e vamos cuidar da cidade. Eu tive com você nos palanques, você prometeu fazer e realizar muito, mais até do que o Monsanto. O Monsanto foi o melhor prefeito da história de Parnaíba nos últimos anos, foi uma gestão fantástica. Eu pude contribuir com aquilo, né, com grandes obras para a cidade, e nós não podemos, por conta dessa disputa, atrapalhar e frustrar essas pessoas. E tive uma conversa hoje com a Gracinha, muito franca, muito honesta, ela relatou os problemas, os motivos dela ter acontecido esse rompimento. Eu não quis entrar no mérito para dizer nem se ela tinha razão, tá? Mas para que ela entenda que nós temos que trabalhar pela cidade. E ela foi de uma grandeza comigo, que pediu que não quer que eu pare de trabalhar para Parnaíba, que eu mande recursos, tenha as divergências com ele, mas nós temos que continuar esse trabalho. A próxima eleição é uma eleição estadual, não é eleição municipal, e eu espero que a Gracinha seja uma grande força, é a candidata à reeleição pelo nosso partido. Senador, ele é um outsider, ele começou a carreira política agora, não tem nenhum capital político, mas está disposto pelas entrevistas, poucas entrevistas que ele tem dado, como ele tem se posicionado nas redes sociais, ele tem mostrado uma disposição muito grande de consolidar o nome dele como político, de fazer tudo aquilo que foi prometido durante a campanha eleitoral. Cita o senhor como apoiador, como uma pessoa fundamental para ajudá-lo. O senhor enxerga essa possibilidade, quer dizer, essa vontade, essa força, essa condição para ele concretizar tudo isso? Sem dúvida. Um jovem com potencial, se ele não fizer isso, ele vai frustrar e acabar a vida pública dele. Tenho certeza que ele vai fazer um grande mandato, eu vou tentar ajudá-lo. Se ele focar, eu digo, olha, para com questão de discussão política, foca no que você prometeu, foca na gestão, você é reconhecido como um homem competente e nós vamos ajudá-lo para que ele seja um grande prefeito como foi Monsanto. Agora, só voltando para Teresina, diante desse quadro caótico, senador, financeiro, problemas assim,
A última vez, o doutor Cif esteve 2 vezes aqui, quando foi eleito e depois completou 100 dias. Parece que cada dia que ele chega na prefeitura surge uma bomba nova. Então, assim, o que é que ele conversou com o senhor, o que é que ele pediu, como é que o senhor está auxiliando nesse aspecto de suporte financeiro? Olha, eu estaria mais preocupado, vou te falar, se a gente não tivesse eleito ele. Porque aí nós teríamos maus lençóis. Mas ele tem capacidade, tranquilidade, montou uma grande equipe, tem coragem, conversa a verdade com as pessoas de Teresina, fala, o Silvio, ninguém se comunica como ele. Né? Depois do Firmino, os dois é que as pessoas conhecem a realidade, conhecem toda a cidade. É muito diferente a campanha que o Silvio fez para o governo do Estado, que como ele conhece, porque o Estado ele não conhecia tanto, né? Mas Teresina ele conhece muito bem todos os seus problemas e ele vai resolver esse problema com o nosso apoio. Eu vou fazer ao lado dele o que eu fiz com o Firmino, o que eu fiz, ajudei ele no primeiro mandato, ajudei o Elmano, e nós vamos ter sucesso. A população, ao final do mandato dele, vai reconhecer que fez a grande escolha. Senador, muito obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-lo aqui. Esteja convidado para voltar mais vezes, para a gente discutir questões ligadas ao Piauí e também ao cenário nacional. Doutor, eu não me lembro a última entrevista que eu dei que as coisas fluíram tão bem. Obrigado. Você é um grande entrevistador, foi um prazer enorme. Espero ter outras oportunidades de prestar conta do nosso mandato e do nosso trabalho pelo Piauí. Está aqui o Tony. Tony, essa troca de tiros foi reação a uma prisão? Foi durante uma abordagem? O que é que ocorreu? Boa tarde, meu querido Douglas. Boa tarde a toda a nossa audiência. Exatamente. Foi agora pela madrugada, como você bem já falou, os policiais estavam em diligências quando perceberam um veículo cujo levantou suspeita para os policiais. Aí foi tentado uma abordagem, um acompanhamento breve, uma abordagem. O condutor do veículo teria desembarcado e já começou a atirar contra a guarnição. E houve um revide, ele foi alvejado e ainda socorrido, mas acabou não resistindo. Acabou morrendo e a polícia afirma que realmente o pai dele estaria preso, que é também muito conhecido, e ele já tinha mandado de prisão. Nós temos, inclusive, detalhes em uma reportagem que a gente acompanha a partir de agora. Um jovem de 24 anos de idade, identificado pelas iniciais GDOS, morreu durante uma troca de tiros com a polícia na região da Santa Maria da Codipe, zona norte de Teresina, durante a madrugada. O homem morto na ação já estava sendo procurado pela polícia. Contra o mesmo, havia um mandado de prisão em aberto sob a acusação do tráfico de entorpecentes e organização criminosa. Já respondi a 6 processos junto à Justiça, processo por homicídio, processo por tráfico de entorpecentes e processo por porte ilegal de arma de fogo. Né? É um indivíduo que é faccionado, é um dos líderes, né, de uma facção que domina a Zona Norte. Ele é filho de um traficante bastante conhecido, um traficante aí que já tem uma longa, né, ficha criminal, uma história aqui no mundo do crime, que é o Regin, né, o Reginaldo ali que é da região do Mafrense, né, o Regin do Mafrense. Tem o irmão que está preso, tem o pai que está preso, o tio que está preso. Realmente são vários indivíduos dessa família que são do mundo do crime, que já tem, né, praticado vários crimes aqui na nossa capital, no nosso estado. E esse indivíduo ontem tentou contra nossos policiais, graças a Deus não teve ninguém lesionado. Os disparos pegaram na lateral da nossa viatura, mas conseguimos, né, neutralizar essa ação com maestria, conduzir esse pronto atendimento desse indivíduo até o HUT, mas o mesmo não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito. Na ação, a polícia apreendeu uma pistola .40 com munições intactas e deflagradas, além de drogas e outros apetrechos. A guarnição foi atingida durante o tiroteio. Mas como mesmo foi apreendido uma pistola calibre 40, entorpecentes, balança de precisão e esse veículo. Uma mulher que estava com o mesmo foi conduzida para a Central de Flagrantes de Teresina, onde deve prestar esclarecimentos. Não, no momento da abordagem estava acompanhado de uma moça, né, que seria sua namorada, né? Essa não desembarcou no momento da abordagem, ficou dentro do veículo, né?
e ao contrário dele, que desembarcou já efetuando disparo contra nossos policiais e tentando empreender fuga. Aí, Douglas, como a gente acompanhou aí o comandante do BEP, ele disse que ele afirma que contra o homem havia este mandado de prisão em aberto já, e ele teria já desembarcado atirando contra a guarnição. E os policiais não tiveram outra alternativa a não ser responder à injusta agressão, e dessa forma ele foi alvejado, acabou não resistindo aí aos ferimentos e morreu já no hospital de urgência. Então, este caso aconteceu, como você também relatou, agora na madrugada, na região da Santa Maria da Codipe, onde seria uma região de atuação do mesmo, de acordo com as informações repassadas pela polícia. Douglas. Obrigado, Tony, pela participação. E olha só, eu volto a insistir nessa questão de troca de tiros, porque eu não conheço, a não ser que depois fique provado durante uma investigação, que ocorreu excesso da polícia, que não é o caso, 99,9% dos casos, quando troca tiros, alguma coisa a temer. Está devendo alguma coisa, está fugindo de alguma coisa, está se esquivando de alguma coisa. Agora, eu volto a dizer novamente, a polícia vai cumprir o papel dela. Mas não pode ser recebida a bala e entregar um buquê de flores. Ou então prate comida, como o Natan recebeu ontem lá no almoço. Não dá, entendeu? Então, que fique bem claro isso. Aí você fala numa situação dessa aí, você mostra uma situação dessa, Natan, da polícia trocou de... Aí aparece aqui, sabe? Direitos humanos, não, é o mundo... Peraí, não é assim não, entendeu? Peraí. Paciência. A pessoa não procura nem saber qual foi o contexto que aconteceu. Aí já não, o policial se excedeu. Como? Se excedeu como? Será que essa sua indignação com o que ocorreu teria essa mesma intensidade se a vítima fosse o policial? Que eu não vi nesses casos. Por exemplo, o Marcelo, que foi assassinado no Maranhão. Eu não vi direitos humanos nenhum defender o Marcelo. Policial do Draco, né? Do Draco, não vi. E o Marcelo é um herói nosso, do Piauí. Estava cumprindo o papel dele constitucional, a missão dele. Então, peraí, tem paciência. Obrigado, viu, Tony? Tá certo, então. Um abraço, obrigado. Valeu. O Vitor foi correndo ali, não foi, doutor? Estava fazendo o quê? Só recebeu uma visita ontem, né? Eu passei, depois eu soube que era sua esposa, eu tinha falado, mas eu não sabia, eu pensei que é uma visita. Você dá vem dar uma carimbada. Estou aqui. Hein? Cabeça de preta chegou aí. Estão falando aí, não sou eu, né? Olha só, direto da redação, vamos lá. Volta para mim aqui. Chegou? Tá certo? Tá bonzinho? Tá tudo bem, acabei de chegar, acabei de sentar, o Marcelo estava aqui ajeitando... Rapaz, ele veio correndo, rapaz. Eu fiquei preocupado, ele quase topa ali no canto do jornal. E ainda tomei uma pressão da Itiara, nossa editora-chefe de jornal, que fala que toda vez eu desço correndo, mas é porque eu tenho que estar aqui, pô. Não, mas é isso mesmo, às vezes na redação, você precisa fazer os 100 metros rasos, tem que... É normal. Tá bonzinho, né, Vitor? Sexta-feira? Tudo bem, sexta-feira, encerrando mais entregando mais um programa, o Dia News, então tá tudo bem, graças a Deus. Você tá vendo aí quem tá ao seu lado alegre aí, né? Tem aí de blusa verde. Tá a Joelma falando com o Zan ali, tem o pessoal também... Isso aí é fazendo plano, né, pra sexta-feira, né? E atrapalhando também a gente aqui. Olha aí, viu? Que ela faz de melhor. O Vitor é firme. Vitor, bem-vindo, prazer mais uma vez falar com você. Vamos tratar dos dois assuntos aqui na tela, por favor. Com o direto da redação de hoje, que é
Olha só, a Universidade Federal do Piauí sofre corte de 6 milhões e 300 mil reais no seu orçamento para 2025. O orçamento, Vitor, que já não dá para as despesas. Imagine agora com esse corte. Exatamente, Douglas. Mais uma vez a gente está trazendo esse tipo de informação. Não é a primeira vez que a gente fala sobre esses cortes de gastos que estão sendo realizados na Universidade Federal do Piauí. Mais uma vez, agora no orçamento de 2025, a universidade ela lançou uma nota comunicando a toda a comunidade acadêmica que sofreu então esse novo corte orçamentário aí com essa redução que supera os 6 milhões de reais. Essa redução, Douglas, elas são nas chamadas despesas discricionárias, que são despesas que são, sobretudo, para o funcionamento cotidiano da instituição, além também do apoio estudantil e, manutenção de laboratórios, manutenção de salas de aulas, contratos terceirizados, manutenção também dos prédios da própria universidade, enfim. São essas despesas do dia a dia, que a gente pode dizer assim, e que agora sofreram esses gastos. Segundo a nota da Universidade Federal do Piauí, esses cortes, né, essas reduções aí dos investimentos realizados na Universidade Federal, eles foram cerca de 4 milhões para o funcionamento da instituição, 1,4 milhão para a assistência estudantil, que é o pagamento de bolsas estudantis, né, que serve como incentivo então para os estudantes entrarem na área de pesquisas da Universidade Federal do Piauí. Foi cortado aí cerca de 1,4 milhão de reais. O fomento à graduação e pesquisa, cerca de 320 mil reais que foram cortados. E também a educação profissional, que foi um valor que superou os 400 mil reais. Esse foi o gasto aí desse montante que acabou sendo cortado do orçamento de 2025 da Universidade Federal do Piauí, que superou então os 6 milhões de reais. Segundo a UFP, é um corte abrupto, um corte grande que faz toda a diferença e que inclusive põe em risco o funcionamento cotidiano da instituição, né, que está presente aqui em Teresina e em diversos outros campos pelo Piauí. Então, Douglas, de fato, algo que serve de preocupação e que agora a gente vai continuar seguindo com essas informações da Universidade Federal do Piauí, buscando saber como que eles vão tentar superar mais esse obstáculo aí orçamentário, Douglas. Ô Vitor, outro assunto que eu quero tratar aqui, que inclusive é um assunto de interesse do Piauí inteiro. Essa confusão no Hospital São Marcos. Olha, Nata, esse negócio está... O São Marcos diz uma coisa, a diretoria fala em número de cirurgias, em número de quimioterapias, em número de radioterapias, em número de consultas, aí fala 19 milhões, 32 milhões, técnicos do Ministério da Saúde vêm, envolve prefeitura. Os técnicos, a esperança é pôr fim a essa polêmica. Será que eles vão conseguir, após essa visita e esse levantamento de dados, colocar um ponto final nessa polêmica? E, principalmente, mais do que isso, resolver o impasse para que o atendimento seja restabelecido àquelas pessoas portadoras de câncer? Pois é, Douglas, fazendo um breve contexto aqui, junto com o que você já falou, na quinta-feira o Hospital São Marcos informou, né, foi a público informar, que vem enfrentando então uma grave crise financeira e que, segundo o hospital, ocorre devido a um atraso de cerca de 19 meses nesses repasses contratuais da Prefeitura de Teresina. A Prefeitura, por outro lado, fala que a Fundação Municipal de Saúde, né, que é quem representa a Prefeitura na pasta da saúde, informou que, na verdade, todos os investimentos foram feitos, né, um investimento de cerca de 32 milhões foi repassado para o Hospital São Marcos, para que os atendimentos sigam, mas continua esse impasse entre a Prefeitura de Teresina e a administração do Hospital São Marcos. Eles continuam ainda nesse impasse, ainda não foi resolvido, e através do Ministério da Saúde, esses técnicos estarão aqui em Teresina, pelo menos é o que foi divulgado pelo secretário executivo da pasta, que é o Adriano Massuda. Ele informou que esses técnicos eles virão até Teresina, irão então conversar com o Hospital São Marcos, conversar com a Prefeitura Municipal de Teresina, colher dados, saber de fato o que está havendo, quais esses repasses que foram feitos, os que não foram feitos e como está a situação do Hospital São Marcos nesses atendimentos oncológicos.
A gente sabe que o Hospital São Marcos é um hospital de referência quando a gente fala no tratamento contra o câncer aqui em Teresina, não só em Teresina, como em todo o Piauí e até mesmo em estados vizinhos que também buscam o hospital para esse tratamento oncológico e que nesse momento, Douglas, esse tratamento ele está suspenso para muitas pessoas e outras estão aí com medo também de ter os seus tratamentos suspensos devido a esse impasse financeiro que está acontecendo entre a administração do Hospital São Marcos e a Prefeitura Municipal de Teresina. Ainda não conseguiram se entender e é uma situação que não é de hoje. O próprio Hospital São Marcos fala que esses repasses eles estão sendo vetados ou pelo menos semi-vetados há cerca de 19 meses. E eu tenho certeza que tanto você, Douglas, como as pessoas que estão nos assistindo, eles lembram que essa novela ela já vem se arrastando há muito tempo, há bastante tempo que a gente vem escutando essas reclamações do São Marcos e também o que a Fundação Municipal de Saúde vem falando que, bom, está fazendo os repasses corretamente. De fato, quem está sendo mais prejudicado é a população que necessita, né? A população que já está em um estado de vulnerabilidade devido a estar em um tratamento contra o câncer e que ainda fica com esse tipo de incerteza devido a esse impasse entre a Prefeitura e o hospital, Douglas. Obrigado, Vitor. Bom final de semana. Abraço, Douglas. E daqui a pouco a gente vai ter também uma fala do prefeito Silvio Mendes sobre essa questão. Inclusive, eu desci correndo da sala de edição porque estava lá assistindo esse material e daqui a pouquinho, durante o Política do Dia... Para tratar desse assunto que o Vitor trouxe as informações agora. Exatamente. Obrigado, Vitor. Abraço. Vou voltar com o Tony Silva para falar da Operação Subversivos da Polícia Federal. Mas, olha, eu, quando recebi as informações, fiquei, assim, coisa besta mesmo. Bege. É que existe uma quadrilha que realiza assaltos a banco em estados do Brasil, vários estados do Brasil. Entre os estados do Brasil está o Piauí, Alto especificamente. E aí a quadrilha realizou ação em Altos. A Polícia Federal começou um processo de investigação e nesse processo, para desarticular a quadrilha especializada exatamente em roubo de caixas eletrônicos, descobriu, segundo a PF, que existia policiais militares, 2 especificamente, que forneciam informações, teriam fornecido informações para a quadrilha. O objetivo de facilitar a ação criminosa. É duro, mas, volto a dizer, né, são 2. A corporação está completamente fora dessa história. Né? Corporação nada a ver. 2. Né? Aí a Operação Subversivos da Polícia Federal. Você acompanha aí os policiais em ação, fazendo busca e apreensão, fazendo a varredura aí nas residências que foram alvos de busca e apreensão. E o processo continua, né? Vamos acompanhar a apuração, saber qual é o resultado, o que é que vai dar isso, mas é aquela história. Tem fogo? Não, tem fumaça? Mas tem fogo. Né? Tem fogo. Cadê o Tony? Tony Silva, notícia bombástica, viu? Certamente, Douglas, como você bem narrou aí, olha, esta informação, esta operação, na verdade, ela já vem de uma outra investigação, de uma operação que aconteceu recentemente, daí foi deflagrada esta outra, e hoje a gente vê, Douglas, que 2 policiais foram presos nesta ação de hoje, a Corregedoria já entrou em ação também, e acreditamos que neste momento que nós estivemos na Superintendência da Polícia Federal, os 2 policiais estavam sendo submetidos à audiência de custódia, possivelmente já possam estar em um presídio militar. Nós temos detalhes em um VT que a gente vai acompanhar agora, uma reportagem. Acompanhamos juntos agora. A Polícia Federal do Piauí deflagrou na manhã desta sexta-feira
uma operação denominada Subversivos, para desarticular um grupo criminoso oriundo do estado de Santa Catarina. Os investigados são suspeitos de causar prejuízos milionários a instituições financeiras, arrombando caixas eletrônicos em vários estados do Brasil. A operação de hoje, deflagrada pela Polícia Federal do Piauí, teve o escopo de desarticular, uma organização criminosa dedicada aí ao arrombamento em série de instituições bancárias, especialmente Caixa Econômica Federal e outros bancos no interior do estado do Piauí. Então, no decorrer das investigações, a Polícia Federal identificou alguns agentes públicos que estariam prestando apoio logístico ao bando, utilizando ainda a sua função pública para facilitar o sucesso nas ações criminosas. Entre os presos estão 2 policiais militares acusados de participação no esquema. Neste momento, eles passam por audiência de custódia aqui na Superintendência da Polícia Federal, depois deverão ser levados a um presídio militar nas dependências da corporação, onde aguardarão os próximos passos da Justiça. Eles utilizavam de informações privilegiadas para que os criminosos conseguissem ter uma tranquilidade de acessar as instituições bancárias e conseguir subtrair valores milionários. Desde o início das investigações do ano de 2023, a Polícia Militar tem cooperado com as investigações da Polícia Federal. E hoje culminou aí com essa prisão desses 2 integrantes de nossa corporação que são suspeitos de participarem dessa organização criminosa. Eu quero só ressaltar que a Polícia Militar ela não coaduna com esse tipo de comportamento e que a Corregedoria está sempre atenta para qualquer desvio de conduta. Nós tomemos as medidas legais cabíveis, claro, garantindo o direito de defesa de cada um, para que eles sejam apurados, os fatos sejam apurados de uma forma mais célere e segura possível e os resultados possam ser satisfatórios não só para a corporação, mas para a sociedade piauiense. A ação de hoje é desdobramentos da Operação Muros Baixos, onde na ocasião foram presos 2 suspeitos que planejavam ataques a caixas eletrônicos no município de Altos e outras cidades da região metropolitana de Teresina. Os ataques seriam durante o período carnavalesco. Os alvos estão todos presos. Esse grupo é investigado desde 2022, quando foram identificados aí sucessivos furtos à Caixa Econômica Federal e também outros bancos, Então esse bando criminoso ele foi preso, uma parte dele no Carnaval de 2025, quando eles estavam planejando uma nova ação criminosa, a uma agência na cidade de Altos, Piauí. As apurações estão sendo aprofundadas, Então, no primeiro momento, a Polícia Federal identificou que, além da Caixa Econômica Federal, bancos como o Bradesco, e outras instituições também estavam sendo alvos dos criminosos. Douglas, foi uma investigação realmente bastante aprofundada, como a gente acompanhou aí, o delegado Dr. José Nunes, da Polícia Federal, ele disse que a operação anterior, no caso Muros Baixos, ela já detectou que este grupo estava se articulando para arrombar caixas eletrônicos na cidade de Altos e outras cidades que não foram citadas, também na região metropolitana de Teresina. Este ataque foi abortado após os policiais conseguirem descobrir que estava sendo planejado esses ataques. Daí, então, 2 pessoas foram presas e certamente foram interrogadas e daí os policiais extraíram mais informações que culminou com a deflagração desta operação Subversivos, hoje pela manhã. Todos os integrantes, todos os investigados já estão presos, assim confirmou o delegado José Nunes, da Polícia Federal, e agora estão à disposição da Justiça. No caso dos militares, ficarão presos no presídio militar, que fica nas dependências do Cefap, que compreende ali a região do quartel do Comando Geral, enquanto os outros certamente serão encaminhados a uma unidade prisional, onde ambos aguardarão o desenrolar o passo a passo do judiciário. Douglas. Obrigado, Doni, pelas informações. E a gente vai continuar, promessa de sempre,
acompanhando o desenrolar do caso. Coronel Nil Marcos, que é o corregedor-geral da Polícia Militar do Piauí, ele foi enfático, inclusive você já foi muito feliz em seu comentário quando disse que eles não representam a Polícia Militar Claro. do Piauí, a corporação, e o coronel disse isso, afirmou, aí corroborando com o seu pensamento de que a polícia, em momento algum, certamente serão punidos na forma da lei, no caso da confirmação, né, Douglas? Por enquanto são só suspeitos, acusados. Bom fim de semana. Para todos nós, um grande abraço, até segunda-feira. Até segunda, obrigado. Olha, a Fundação Municipal de Saúde começou hoje uma campanha de vacinação nas escolas públicas da capital. A iniciativa vai atender crianças e adolescentes até os 15 anos com diversos imunizantes para a faixa etária. Atenção, vamos compreender a importância da vacinação, a importância de cumprir o rito. A gente derrubou muito, meu primo, o percentual de vacinação. O Brasil, o Piauí, sempre atingiram grandes índices vacinais. Aí, pandemia, aquela confusão toda, a coisa desandou. Então, vamos prestar bem atenção à nossa primeira-dama da notícia, as datas e a importância na tela. A campanha de vacinação nas escolas em Teresina foi marcada pela presença de autoridades, educadores e principalmente de alunos, que fizeram uma verdadeira festa com o símbolo das campanhas, o famoso Zé Gotinha. A solenidade na Escola Municipal Parque Tararé contou com a presença do prefeito Silvio Mendes. O gestor destacou que mesmo na possibilidade de falta de vacina em algum dos postos da cidade, não há desculpas para a população não se vacinar. Se eventualmente faltar no centro de saúde, vai estar outro. Por favor, às vezes não falta café na sua casa, você não pede do vizinho. É assim. A gente atende aqui a quase 1 milhão de pessoas. É a cidade que Teresina acolhe, mora e vive, todo mundo quer ser servido no seu direito. Se eventualmente faltou vacina aqui, é possível que aconteça, a gente tem 92 unidades básicas de saúde, 12 hospitais, em todo bairro tem. Então, se não tem aqui, tem acolá. Mas não é comum faltar. Isso não é desculpa para não vacinar. Dentro do calendário de vacinação, nós temos várias faixas etárias. Então, esse calendário define essas condições. Cada escola tem essa referência e todas as crianças devem ir procurar as suas escolas, bem como as unidades básicas de saúde. O que eu chamo a atenção não é apenas na escola. Hoje é um dia especial para que a nossa comunidade escolar tenha a sua prevenção definida. Com o tema Vacinação nas Escolas, Ciência e Defesa da Vida, a ação voltada para o público, que inclui crianças de 5 anos e adolescentes menores de 15, tem o objetivo de reduzir o risco das doenças que podem ser prevenidas, com estratégia que inclui levar as vacinas até as crianças num espaço que frequentam diariamente e onde aprendem sobre saúde. Para estudantes com até 15 anos, serão ofertadas vacinas contra a febre amarela, tríplice viral e tríplice bacteriana. As vacinas que estão disponíveis na vacinação da escola, elas são mais voltadas para o público adolescente. Então, é a tríplice viral, que é contra sarampo, rubéola, a vacina da febre amarela, HPV, meninga CWY, reforço de difteria e tétano. Essas são as vacinas voltadas para esse público adolescente e menor também de 10 anos, crianças, né? A gente tem um foco dos menores de 10 anos para as vacinas da tríplice viral, febre amarela, poliomielite e a penta, que é a inicial do esquema da difteria do tétano. A gente pergunta o nome, confirma o nome, né, no termo de assentimento, confirma a idade e aí faz as perguntas básicas do estado de saúde, se teve febre recente, se tem alguma condição de saúde, toma remédio todo dia, porque as crianças a gente facilita a linguagem. A maioria não tem e a gente faz a triagem direitinho para poder encaminhar realmente para a vacina. A campanha de vacinação é de nível nacional e tem o objetivo de vacinar 30 milhões de crianças do ensino infantil e fundamental nas 110 mil escolas de todo o país. Sempre levando médico, pediatra, tudo acompanhadinho, direitinho, certinho. Para a mamãe que está em casa e os responsáveis, qual é a importância da vacinação?
ela é muito importante, né? Além de prevenir as doenças, né? E a gente sabe que acontece. Hoje em dia, a gente tem essa consciência do que está vacinando e é muito triste aqueles pais que não levam e não confiam na vacina. E a vacina é muito segura. Atenção para, volto a frisar, atenção para o calendário, para as datas, para você cumprir, né? E mais do que nunca, frisar a importância do doutor Silvio como médico, não é? como prefeito de Teresina, incentivar, o professor Charles, que é da Fundação Municipal de Saúde, incentivar a vacinação. Não é? Porque é só através da vacinação que a gente consegue erradicar várias doenças ou evitar as formas mais graves. Já para o intervalo? Que horas são aí? Coloca a hora na tela aí. Não, mas está cedo o intervalo, não é não? Não está cedo. Vamos para os destaques do jornal, vamos com calma. Não estão apressados, viu? Ó, o intervalo, o primeiro foi cedo. Então isso aqui nós vamos... já é o segundo, exatamente, já é o segundo. Os destaques do Jornal Dia, vamos lá. Aqui, ainda sobre o evento do senador Ciro com os vereadores, né? E subindo aqui, ó. Vamos lá? A polêmica relacionada ao São Marcos. Mais de 1.000 pacientes com câncer estão com tratamento atrasado e a Fundação Municipal de Saúde aponta dívida. Segundo o Hospital São Marcos, o problema ocorre devido ao atraso de 19 meses, segundo o Hospital São Marcos, 19 meses nos repasses contratuais da Prefeitura de Teresina. A instituição, que atende majoritariamente pacientes do SUS, Sistema Único de Saúde, afirma que chegou ao limite operacional. Já a Fundação Municipal de Saúde diz que o hospital tem uma dívida de 31 milhões de reais relacionada a empréstimos consignados e que as parcelas desses empréstimos eram descontadas incorretamente no pagamento. Os técnicos do Ministério da Saúde vão acompanhar o desfecho. Futebol, sem Rivengo, 12 times vão disputar Piauiense Sub-20. Tempo integral, número de matrículas sobe 10,8% no Piauí. E olha, um detalhe importante, hein? O dado coloca o Piauí como estado da região Nordeste com o segundo maior contingente de alunos matriculados em escola de tempo integral. O governador Rafael Fonteles colocou como uma das metas do governo universalizar as escolas de tempo integral, né? Universalizou, série a série, está concluindo a universalização, e o resultado está aqui. Não, volta aqui. O resultado está aqui. Esse aumento e colocando o Piauí no segundo lugar no Nordeste. E aqui, nós vamos já tratar desse programa. Vamos logo tratar dessa questão, porque pega a sequência. Educação, Saúde e Segurança lançam um programa por cultura de paz nas escolas. Nós tratamos aqui ontem o secretário Chico Lucas, da Segurança, o secretário Antônio Luiz, da Saúde, e o secretário Washington Bandeira, da Educação. Polícia Federal pede manutenção da prisão da vereadora Tatiana Medeiros. Eleições 2026, Chico Lucas, o secretário de Segurança, disse que não tem participado do debate político. Diz também que não é candidato em 2026. Fraude do INSS, saiba como solicitar reembolso do desconto indevido. A coluna do Natan, coloca na tela aí. Olha aí. Coluna fala do encontro de lideranças femininas promovidas pelo MDB. Ali a deputada Ana Paula. Volta aqui, ó. Fala do São Marcos. Aqui o deputado federal Júlio Arcoverde fazendo uma análise das chapas proporcionais do Progressistas. Aqui, bastidores do programa ontem com os 3 secretários. E a disputa, a provável disputa para deputado federal, do vereador Aloísio Sampaio. Coluna do Natanael, página 4, Jornal Dia. Seja na versão papel ou na versão digital, você vai lá na página 4 e leia porque é importante. E agora, a charge do JA. Coloca aí.
prensou, viu? O senador Ciro disse que vai ter que colocar, uma hora ou outra tem que colocar, né? Um passinho. Agora não. É aquela história. Não, agora parece assim, pressiona. Não, agora não vou colocar. Se está pressionando, não vou colocar. Quando você parar, eu coloco. É briga de força, rapaz. Né? Briga de força. Você tem que receber o Jornal Dia porque é fonte confiável de informação. É muito simples. Você liga para o 2106-9944, 2106-9944. Você pode assinar a versão papel, né? Receber. Eu gosto do papelzinho, né, meu primo? Aquele... Não tem a música Eu Sou Aquele Amante, a moda antiga, do Roberto Carlos? Então, aplica-se também ao caso do jornal. Eu sou amante, a moda antiga do jornal, o cheiro da tinta, do cafezinho e tal. Né? Ou então a versão digital, quem quer acessar pelo celular, quem quer acessar pelo computador, pelo tablet, né? 2106-9944. Vem cá, você que nos acompanha, você deve ter ouvido falar do surto de um policial militar. Esse policial é lotado no 6º Batalhão da Polícia Militar. O homem surtou. Foi encaminhado ao Hospital Psiquiátrico Aurelino de Abreu. Agora, olha só a questão do surto. Olha o que aconteceu. O Francisco Filho traz os detalhes na tela. Policiais militares do 6º Batalhão aqui da Zona Sul de Teresina vieram atender uma ocorrência nesta residência aqui no bairro Parque Piauí, também na Zona Sul. De acordo com informações de alguns moradores, aqui mora um policial, um cabo, também do 6º Batalhão. Ele está afastado há cerca de 7 meses para tratamento psicológico. Inclusive, a arma dele foi retirada no momento em que ele iniciou esse tratamento. Mas por que os policiais vieram aqui? Tudo indica que ele estava se envolvendo com uma discussão com alguns vizinhos, mas tudo isso ainda a polícia está investigando. Os policiais vieram aqui e no momento em que o policial chegou no portão, ele tentou agredir os colegas de farda usando uma arma branca. Foi preciso um reforço policial. Ele aceitou a chegada de uma ambulância do SAMU que o levou para o Hospital Aurelino de Abreu. Até então, até o fechamento desse nosso material, a polícia não havia se manifestado. O cabo da Polícia Militar, que é lotado no 6º Batalhão, é uma pessoa muito boa, de acordo com os policiais e colegas dele, muito estudioso, 3 cursos superiores, mas que infelizmente passava por momentos psicológicos difíceis. Agora a polícia vai investigar esse caso para saber realmente o que teria acontecido com os vizinhos e, claro, dando o andamento para os procedimentos médicos para este policial militar. Rapaz, é um perigo o policial surtar, viu? É possível. Ninguém é infalível, não. Ninguém é infalível, não. Mas é perigoso, né? Quer dizer, quando acontece um caso específico com um profissional, por exemplo, da segurança pública, você começa a pensar nas consequências de um surto como esse. Treinado, armado e tal. Né? O criminoso era surtado por si só, né? O criminoso já está em surto, mas é um criminoso, né? Felizmente não aconteceu nada demais. Teresina cedia o 2º encontro da Advocacia Criminal no Piauí. O EPAC, Encontro Piauiense de Advocacia Criminal, começou ontem e prossegue até hoje, reunindo profissionais da advocacia criminal de todo o país. A primeira-dama da notícia, Edna Maciel, tem os detalhes na tela. Advogados, estudantes de direito, professores, membros do Judiciário e Ministério Público e interessados na área criminal participaram do primeiro dia do encontro piauiense da Advocacia Criminal. O evento, na 2ª edição, acontece no auditório da OAB no Piauí e reúne grandes nomes da advocacia criminal e autoridades jurídicas de todo o Brasil. Nesses encontros promovemos a união da classe, gera muito network, troca de experiência e também temos a oportunidade de convidar
outros atores da justiça criminal, não só colegas advogados, mas professores de direito penal, processo penal, delegados de Polícia Civil e da Polícia Federal, membros do Ministério Público e também a magistratura, todos sendo importantes nesse debate do aprimoramento da justiça criminal. O advogado e perito em provas digitais Delano Souza trouxe para os presentes ensinamentos de como lidar com provas criminais. O meu ponto principal é como o advogado se comportar, de quando ele deve peticionar, requerer esses elementos que são ainda considerados um vestígio, para que eles possam ser processados e ser transformados em evidência, para que eles possam ser valorizados com o crivo do juiz. Nós iremos abordar durante 3 horas uma imersão expressa na prática da advocacia, de que forma que eu devo receber esse material, armazenar, analisar e peticionar. E o entendimento dos tribunais superiores acerca deste tema. Já o delegado da Polícia Federal, Eduardo Monteiro, também palestrante do EPAC, abordou um tema sensível que faz parte da advocacia criminal: os crimes sexuais virtuais. A ideia de trazer os crimes sexuais virtuais, apresentar esse novo panorama criminal, da crescente dos crimes cibernéticos, explicar um pouco de como acontecem as investigações, até para que os próprios advogados possam ali prestar o melhor auxílio jurídico aos seus clientes ali após eventual cumprimento de medida cautelar pela Polícia Federal ou pela Polícia Civil. Uma das palestras mais aguardadas do evento foi do advogado Jader Marques. Referência nacional, foi advogado do dono da Boate Kiss, um dos grandes julgamentos realizados no país. Palestrou sobre a oratória no Tribunal do Júri. Como primeiro elemento para uma boa atuação no processo criminal, especialmente no Tribunal do Júri, entender o que é uma boa oratória. Há aquelas pessoas que têm medo de falar, têm uma dificuldade enorme de se expressar, e há outras que, não tendo receio nenhum tipo de medo de falar, executam essa atividade dentro do direito de maneira equivocada, perdendo a atenção da pessoa para a qual a gente está dirigindo a mensagem. Nós temos que dar ao outro a liberdade de ir conosco num bom processo de comunicação. Para mim, essa é a melhor forma de encarar a oratória e foi isso que eu vim aqui fazer. O evento é realizado pela Abracrim, a Escola Superior de Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí. É um evento de extrema relevância, de extrema importância para a advocacia, porque traz as novidades, traz as práticas da advocacia criminal, trazendo grandes nomes da advocacia do Brasil inteiro para ensinar, para oferecer orientação e conhecimento para a advocacia piauiense. Então o Piauí ganha muito e a advocacia se fortalece. Aí o nosso presidente lá atrás, o doutor Valmir Miranda, e aí o encontro do senador Ciro Nogueira e do prefeito de Parnaíba, Francisco Emanuel, Natan. O prefeito de Parnaíba, Francisco Emanuel, que fez uma visita agora há pouco aqui ao Sistema de Comunicação, conhecendo toda a estrutura e conversou com a nossa equipe também, viu, Douglas? Além de cumprimentar o senador Ciro Nogueira, conversou também algumas informações, inclusive, reveladoras. Mas aí no encontro ficou bem claro que a parceria política entre os dois está mais forte do que nunca, viu? O prefeito Francisco Emanuel, inclusive, garante apoio integral ao projeto de reeleição do senador Ciro Nogueira. E o senador Ciro Nogueira, por sua parte, garante apoio com recursos, emendas e apoio administrativo à gestão de Francisco Emanuel em Parnaíba, viu? Sintonia entre o prefeito de Parnaíba e o senador Ciro Nogueira. Conversa boa, Natan? Conversa boa, amistosa, rapaz, trocaram abraços ali. E o senador até brincou, né? Ao encontrar o prefeito de Parnaíba, eu disse: acabei de falar de você, falei muito de você agora há pouco ali no estúdio. Aí o prefeito perguntou se a fala havia sido positiva, eles sorriram e tudo. Então foi muito bacana esse encontro, registrado aí nas lentes do nosso Jailson Soares. Você também acompanhou, Ezequiel, esse encontro, né? Douglas, acompanhei. Boa tarde a você, boa tarde, Natan, boa tarde também a quem nos acompanha. É um compasso, né, que deverá se perpetuar pelos próximos anos, apesar do que a gente vem
observando, acompanhando nas últimas semanas sobre esse rompimento, até mesmo abrupto, que aconteceu recentemente entre o prefeito Francisco Emanuel e a deputada Gracinha Moraes Souza, Gracinha Monsanta, mas é algo que, pelo o que o prefeito Francisco Emanuel falou, parece que é superado. Ele mesmo já relatou, como a gente vai escutar daqui a pouco, que é algo que não vai ter volta de forma alguma e, por conta disso, mesmo assim, ele não espera ficar desamparado de forma alguma, principalmente pelo principal líder da oposição, o senador piauiense Ciro Nogueira, que creio eu que a partir de agora só deverá dar mais e mais apoio a Francisco Emanuel na cidade de Parnaíba e até mesmo em razão dessas lideranças a qual o senador Ciro Nogueira conseguiu nas últimas eleições. Conseguiu os 2 principais colégios do Piauí, tanto a cidade de Teresina como a cidade de Parnaíba. E por conta disso, essa união deve continuar por muitos outros anos. E isso mesmo vai depender do senador Ciro Nogueira, justamente nisso, de dar esse apoio a esses 2 prefeitos e também, claro, a todos os demais prefeitos que auxiliam na sua conjuntura política, para que, quem sabe, ele consiga colher bons frutos nas eleições do ano que vem. Olha, por falar no prefeito Francisco Emanuel, o Natan conversou com ele e falou de vários assuntos. Vamos trazer aqui as falas do prefeito Francisco Emanuel. A primeira é uma avaliação dos primeiros meses da gestão dele à frente da prefeitura de Parnaíba. Tivemos que fazer uma readministração ali, uma reorganização da casa para melhorar mais ainda a nossa administração. E tivemos agora uma visita a Brasília, onde tivemos reafirmando nosso apoio com a nossa bancada federal, o senador Ciro Nogueira, o deputado Átila Lira, a deputada Júlia Arcoverde, né? Também tive com o deputado Jadiel também, que se comprometeu em ajudar a nossa Parnaíba, e graças a Deus estamos com boas perspectivas de colher bons frutos, né? Desde a área da saúde, com o objetivo de aumentar nosso teto, de receber emendas destinadas para a nossa saúde, para a gente melhorar mais ainda, para a nossa infraestrutura também, desde a apresentação do nosso projeto do viaduto na Avenida São Sebastião, desde obras de infraestrutura, como também a questão da ciclovia e passeio da Avenida Padre Vieira, ligando ali do quadrilódromo até o aeroporto, várias outras obras, né? A área do FNDE também, da educação, fomos conferir e acompanhar o processo em relação à construção de 2 creches tipo 2, né? Uma para o bairro Conselheiro Alberto Silva, no residencial Simplício Dias, e a outra na Rua São Pedro, no bairro Alto Santa Maria. Então são diversas oportunidades que a gente vai ter e já estamos compromissados com esses recursos para a nossa cidade de Parnaíba. Além do senador Ciro Nogueira, tive um bom diálogo também com o senador Marcelo Castro, que também se comprometeu em ajudar a nossa cidade de Parnaíba, e provavelmente a gente vai caminhar junto aí com o segundo voto para ele. Ó, e é o seguinte, vamos lá. Vamos destrinchar. O prefeito Francisco Emanuel, o primeiro ponto que eu queria destacar é o seguinte: o prefeito Francisco Emanuel fazendo um balanço da gestão dele à frente da prefeitura de Parnaíba, ele usou aí uma expressão, eu tive que fazer uma reorganização da casa. O que é natural, reorganizar a casa para deixar a administração e, enfim, a gestão, ou seja, o corpo administrativo da prefeitura, né, deixar a máquina como ele acha que deve ficar para gerir a segundo maior município do Piauí. Então, ele disse que precisou reorganizar a casa e dentro desse processo de reorganização inclua o decretão, né, teve que exonerar todos os comissionados e indicar novamente após o rompimento, né? Após o rompimento. Primeiro ponto. Ele também falou em várias obras aí, várias obras. A primeira delas é buscar aumento no financiamento da saúde, porque Parnaíba é um polo da região norte para várias cidades, inclusive cidades do Maranhão, do Ceará, enfim. Então, o EDA, o Hospital Estadual de Seu Arco Verde, que o governo do estado investe muito, e hoje é um hospital referência, um hospital... Eu vi umas fotos do EDA, eu fiquei impressionado, porque eu estive lá uma vez, inclusive foi numa consulta lá, quando eu estava no final de semana em Parnaíba, há muito tempo, e vendo a estrutura hoje, é um negócio magnífico. Mas a demanda é muito grande, Então, aumentar o teto da saúde e outras obras também de infraestrutura, que ele já falou,
que são prioritárias para esse início de mandato. Agora, ele disse, conta em primeiro lugar com o senador Ciro Nogueira, e isso não é novidade para ninguém, ele vai... É o primeiro voto do prefeito de Parnaíba, agora ele revelou o segundo voto, né? Revelou o segundo voto, que deve ser no senador Marcelo Castro. Ontem o prefeito Francisco Emanuel, inclusive, estava em Brasília e se reuniu com o senador Marcelo Castro para tratar de questões relacionadas à saúde do município de Parnaíba, o aumento dos repasses financeiros e para fechar aí, ou dar início, na verdade, a essa parceria política, né? O prefeito, inclusive, falava ali conosco após a entrevista que esse segundo voto tem tudo para se consolidar no nome de Marcelo Castro, né? O prefeito vai aguardar que o senador cumpra com o que foi prometido, né? Com os recursos que ele prometeu destinar para Parnaíba. Então, na avaliação do prefeito Francisco Emanuel, os dois votos de senador em 2026 já estão bem definidos para o gestor. O primeiro voto garantido já do senador Ciro Nogueira, até pela imagem do flagra do dia nós vimos a sintonia e o entrosamento de Ciro Nogueira e Francisco Emanuel. Agora a surpresa e a revelação do prefeito Francisco Emanuel confirmando também esse diálogo bem avançado com o senador Marcelo Castro, que tem tudo para ser também votado pelo prefeito de Parnaíba e seu grupo político. Ezequiel, são os bastidores já se desenhando aí, né? O prefeito Francisco Emanuel, e olha, não brinque não, viu? O prefeito está sendo disputado a tapa aí, viu? Porque é o prefeito do segundo maior colégio eleitoral do Piauí. Douglas, eu também observo que, de certa forma, Francisco Emanuel está ao máximo tentando se afastar da imagem da deputada Gracinha Monsanta. Por conta disso, fez aí durante toda essa semana, uns 3 a 4 dias, se eu não me engano, uma grande agenda administrativa na capital federal Brasília, onde pôde dialogar com tanto deputados da oposição, que é a sua cúpula inicialmente a qual ele foi eleito, como também deputados ali ligados ao governador Rafael Fonteles. A gente observou ele conversando com Florentino Neto, conversando ontem mesmo com o Castro Neto e também com o senador Marcelo Castro, também outros deputados do Partido dos Trabalhadores. Creio eu que essa que vai ser a tônica do mandato de Francisco Emanuel, tentar dialogar o máximo possível com outros deputados, outros parlamentares, justamente para dar mais, auxiliar também nessa atração de investimentos à cidade de Parnaíba, porque, como ele mesmo falou, ele está tentando, nesse caso, trazer mais investimentos para a cidade, não através agora do nome do Grupo Monsanta, mas sim do nome dele, está tentando fazer o nome dele, Francisco Emanuel, e é isso que ele vai fazer, que quer fazer, melhor dizendo, durante os próximos anos, dar resultados através da sua gestão, que foi o voto ao qual foi confiado a ele nas eleições passadas. Até mesmo disse que também está nos trâmites do seu mandato a construção de um viaduto na Avenida São Sebastião, ou seja, são inúmeras obras e, por conta disso, a Prefeitura Municipal sozinha de Parnaíba não consegue isso. Apesar ali de a gente observar que ele também conversa com o governador Rafael Fonteles, mas que ele vai buscar ali de forma bem unificada esses recursos maiores através de emendas parlamentares. E para que ele consiga isso, é necessário esse diálogo com tantos os parlamentares da oposição como também da situação. Mas o governador Rafael Fonteles se colocou à disposição do prefeito também, tem conversado com o prefeito, tem se colocado para fazer parcerias também. O prefeito está bem aí, digamos, com caminhos abertos para fazer esses investimentos em Parnaíba. Agora, o prefeito Francisco Emanuel também falou de um assunto que já vem dominando as discussões políticas em Parnaíba há muito tempo. Rompimento dele com a deputada estadual Gracinha Monsanta. Vamos acompanhar o que o prefeito Francisco Emanuel disse sobre esse rompimento que é definitivo. Me respeitou, sempre tive uma boa relação com ele, não tenho nada a dizer, muito pelo contrário, tenho muita gratidão a ele. Agora o problema foi com a deputada, que eu tive que colocar alguns limites na relação para que eu pudesse administrar. Durante a campanha eu vendi promessas, vendi sonhos e a minha palavra vale mais do que tudo e principalmente servir ao povo. E se para mim poder realizar os sonhos que eu vendi para a população, eu tive que tomar algumas atitudes, pode ter certeza que essas atitudes são para mim poder governar, poder realizar os sonhos que eu prometi para a população. E o meu objetivo é só esse, é servir a minha cidade, servir ao meu povo e ver
ser concreto tudo aquilo que eu sonhei para minha cidade. Esses primeiros 90 dias eu dei a oportunidade da gente trabalhar juntos, caminhar lado a lado, toda a cidade viu, mas a partir do momento que algumas coisas eu comecei a ver que não eram da minha índole e que não era aquilo que eu estava prometendo para a população, então não fazia sentido a gente continuar nessa mesma caminhada. Então é definitivo, sim. Bom, o primeiro ponto aí é lembrar o seguinte: aqui na Política do Dia, quando nós falávamos, quando nós começamos a falar sobre esse assunto, nós sempre colocamos que seria definitivo, né, Natan? E Ezequiel e o João, que não está aqui, mas também participou da discussão e também dizia reiteradas vezes que seria definitivo. Em função do tom, né, do tom que aconteceu, da forma como aconteceu. Foi assim muito explosivo, foi muito... Não foi um disse-me-disse, não, foi muito forte. E as palavras do prefeito, eu tive que colocar alguns limites para que eu pudesse realizar os sonhos que eu prometi para a população de Parnaíba, Natan. O prefeito deixou bem claro que... E aí, para mim, trocando em miúdos, é interferência, né? Deixou bem claro aí que houve, sim, interferência, e inclusive ele cita aí na entrevista, Douglas, que aguardou os primeiros 90 dias de gestão, o que bate com a data do decretão, né? O decretão saiu agora no início de abril, né? No dia 4 ou 5 de abril, logo após os primeiros 3 meses de gestão. Então, de fato, é um rompimento definitivo. O prefeito deixa bem claro que chama a atenção também que não teve nenhum tipo de problema com o ex-prefeito Mão Santa, né? Demonstrou, inclusive, gratidão. Afirmou que o problema é, de fato, não com o grupo Mão Santa na totalidade, mas especificamente com a deputada Gracia Mão Santa. Um afastamento que é definitivo e que deve ter desdobramentos muito fortes no cenário político de Parnaíba, principalmente para 2026. Vale lembrar que a deputada Gracia Mão Santa tem como sua principal base eleitoral a cidade de Parnaíba, conseguiu a sua eleição em 2022 muito em cima do trabalho que vinha sendo realizado na Prefeitura de Parnaíba pelo prefeito Mão Santa, e agora a deputada perde aí a sua principal base, né? Apesar de, com certeza, ainda ter uma votação expressiva na cidade, mas não está ligada à gestão municipal. O prefeito Francisco Emanuel, naturalmente, vai procurar um outro deputado estadual para apoiar, ou pode, inclusive, né, uma possibilidade que vem sendo ventilada nos bastidores, alguém do grupo do prefeito, alguém do núcleo mais próximo ao prefeito Francisco Emanuel, pode ser o candidato apoiado pela Prefeitura de Parnaíba, pelo prefeito Francisco Emanuel, que vai modificar bastante o tabuleiro eleitoral lá na cidade de Parnaíba e em toda a planície litorânea. Vale a pena aguardar e acompanhar esses desdobramentos e até mesmo também, Douglas, como é que a deputada Gracinha vai buscar compensar essa perda após um rompimento que, nas palavras do prefeito Francisco Emanuel, não tem mais volta. Ô, Ezequiel, interessante que o prefeito Francisco Emanuel disse, em relação ao ex-prefeito Mão Santa, a ex-primeira-dama Adalgisa Moraes Souza, ele disse, eu só tenho gratidão, só tenho respeito, agradecimento. Então, quer dizer, ele deixou muito claro que o foco é a deputada Gracinha. Douglas, até porque, como a gente vem observado, justamente foi isso que aconteceu. Ele é muito grato, respeitou, sim, a família Mão Santa por muitos anos, até por conta da questão dessa proximidade, foi muito grato nas falas dele mesmo, ao pai Mão Santa e também a Adalgisa Mão Santa. Mas agora, se tratando da filha, da filha Gracia Mão Santa, ele foi bem claro que foi sim, aconteceu de certa forma, interferência na sua administração e por conta disso não conseguia viabilizar muitos desses seus projetos que estão no seu plano de governo. Até mesmo aguardou, a gente até observou que até mesmo aguardou foi muito tempo, aguardou aí 3 meses, mas aí foi uma ruptura que aconteceu agora, no início da gestão, porque seria mesmo diferente, algo estranho se essa ruptura acontecesse nos anos seguintes, durante a gestão de Francisco Emanuel. Só que agora também o que a gente vem apurando nos bastidores é que, por conta desse rompimento, Gracinha Mão Santa não vai deixar barato essa questão. A gente vem observando que há sim algumas viagens que ela vem fazendo mais constantemente à sua cidade natal, que é a cidade de Parnaíba, justamente para conversar com a Câmara Municipal da cidade,
principalmente para saber como é que fica hoje esse arranjo, a composição da base do prefeito e também, claro, quem são realmente, de fato, as pessoas que vão continuar a apoiar a deputada na cidade de Parnaíba. Hoje a gente tem bem dividido como é que está essa composição. De certa forma, o prefeito ainda possui ainda uma maioria na Câmara Municipal de Parnaíba, mas a deputada Gracinha Monsanto ainda continua a conversar com os outros vereadores. E é isso justamente que a gente vai observar, porque, de certa forma, ele, Francisco Emanuel, não tinha oposição. A maioria ali auxiliavam a sua conjuntura, mas só que agora, a partir desse rompimento, alguns vereadores já assim declaram críticas a Francisco Emanuel, que justamente isso vai caber a ele, esse jogo de cintura, para também dialogar com esses vereadores, porque antes, como não tinha oposição, e agora possui essa oposição, e justamente Gracinha Monsanto continuará a observar também esse cenário. Mas por exemplo, as repercussões que a gente observa nas redes sociais, ele tem o apoio assim, imaginou-se que isso ia acontecer, ele seria execrado nas redes sociais, muito pelo contrário. Tem recebido apoio, não é, Natan, da população. E assim, não é uma oposição, assim, por exemplo, rompeu, então ele perdeu todo o apoio que tinha na Câmara Municipal. Também não é bem assim, né? Os vereadores também tem lá seus interesses também, né? A prefeitura, você não vai jogar tudo fora, não. Como diz o João Magalhães, ele pede para sair, não. Entendeu? Até porque ninguém vai querer deixar uma base do prefeito logo no início da gestão, né? E o prefeito Francisco Emanuel, Douglas, mostra personalidade nas suas declarações ao ter aí a coragem de fazer esse rompimento, esse desligamento político logo no início da gestão, né? Em um momento em que a imagem dele, naturalmente, ainda estava muito ligada à do ex-prefeito Monsanto, da deputada Gracinha, e que havia ali um risco político muito grande, né, avaliando todo esse cenário de afastamento, porque, naturalmente, o prefeito até reconhece, e isso também foi eleito prefeito de Parnaíba com o aval do ex-prefeito Monsanto, do grupo Monsanto, né? O prefeito era um nome técnico, alguém que fazia parte da gestão, mas que não tinha o capital político para ser eleito prefeito de Parnaíba sem o aval do Grupo Monsanto. E o prefeito reconhece isso, mas mostra a personalidade ao romper e decidir aí buscar um novo caminho administrativo, né, por discordâncias e até apontando também interferências na gestão da Prefeitura de Parnaíba. Um outro ponto aqui que é importante, que o Natan levantou, Ezequiel, enfim, que é o seguinte. Então, ele esperou aí os 90 dias, houve um rompimento, nós acompanhamos como ocorreu. O prefeito, Francisco Emanuel, é um jovem, engenheiro, fez parte da gestão do ex-prefeito Monsanto, então, não é um homem que desconhece totalmente a prefeitura. Atuava na área de infraestrutura, obras. Não é uma pessoa que desconhece por completo a prefeitura, ele conhece o funcionamento da máquina pública. Né? Esse período que ele esteve próximo à deputada Gracinha Monsanto, ao ex-prefeito Monsanto, à ex-primeira-dama Dalgisa, ele, obviamente, aprendeu um pouco de política também, enfrentou uma campanha eleitoral. E eu acho que o ponto importante que deve ser considerado é o que o Natan falou, é personalidade. Para alguém que está dando os primeiros passos na política, apadrinhado por um ex-governador, ex-senador, ex-deputado estadual, foi federal também, não sei, não lembro, ex-prefeito de Parnaíba. Um prefeito bem avaliado. Prefeito com avaliação altíssima. Então, era de se esperar que, mesmo com problema, a pessoa tivesse, não, peraí, me afastar, romper, eu vou perder todo esse guarda-chuva aqui de apoio. Não. Ele teve personalidade. E aí eu achei interessante quando ele falou, eu digo, olha, esperei 90 dias, quase 100 dias. É normal que nos 100 dias todo gestor faça uma avaliação dos 100 primeiros dias. Então,
os 100 dias do prefeito Francisco Emanuel foram precedidos, no caso especificamente os 90, com o rompimento do grupo político que o apadrinhou. Agora, que fique claro o seguinte, esse rompimento não foi um rompimento por traição, não é? Então, assim, não foi traição. Ele disse que não concordava com algumas situações, não aceitava pressões e que, para colocar em prática, palavras do prefeito, os sonhos que ele prometeu aos parnaibanos e parnaibanas, teve que romper. Então, teve personalidade. Foi o primeiro passo. Agora, ele precisa dar os passos seguintes, e tem buscado. Foi a Brasília, conversou com a bancada federal, está ao lado do senador Ciro Nogueira, procurou contato com o senador Marcelo Castro, está se mexendo. Agora, o cenário vai exigir dele, e ele tem demonstrado que quer, ele tem demonstrado que está preparado, a articulação do ponto de vista administrativo, do ponto de vista político em Brasília, mas principalmente do ponto de vista político local, com a Câmara, com a Câmara Municipal, com as lideranças, com a população. Então, uma nova liderança que se constrói, que cresce em Parnaíba. Agora, tem um ponto aí, eu fiz esse preâmbulo para dizer o seguinte, ano que vem vai ser um teste de fogo, Natan. Porque é aquela história, o prefeito pode lançar um candidato a deputado estadual para concorrer com o deputado estadual Gracinha. É direito dele. É um direito dele. E é um caminho natural. Né? Até natural de todos os prefeitos das grandes cidades que querem ter uma representatividade mais próxima. Foi o que fez Mão Santa ao lançar Gracinha em 2022. Né? Uma deputada legitimamente ali de Parnaíba, exclusivamente praticamente de Parnaíba. Né? E é um caminho que deve ser adotado também, na minha avaliação, pelo prefeito Francisco Emanuel. Algum dos nomes ali mais próximos, né, do núcleo político do prefeito deve ser lançado candidato a deputado estadual, até para o prefeito ter uma relação mais próxima. Parnaíba é a segunda maior cidade do Piauí e tem, naturalmente, a tradição de eleger os seus representantes. Né? Nós temos, ao longo da história, vários deputados estaduais que foram eleitos com a base principal em Parnaíba, é o que deve se repetir agora. O prefeito Francisco Emanuel deve estudar aí um nome que contemple os critérios que ele acredita serem necessários para representar o município na Assembleia Legislativa. Douglas, eu acho que também nesse exato momento é justamente isso, ressaltar isso que o Natan falou, que eu acho que nesse exato momento ele vai justamente isso, analisar esse cenário hoje na cidade de Parnaíba. Porque, ao meu ver, nesse primeiro momento, ele não vai, de certa forma, lançar nenhum nome também nas eleições do ano que vem, justamente porque ele é um recém-chegado na política. Não tem essa tradição de ter familiares políticos ou outras coisas desse sentido. E, por conta disso, eu acho que vai depender muito de como é que serão esses candidatos que vão dar auxílio à cidade de Parnaíba. Se fala muito ali de 2 candidatos que podem auxiliar na cidade de Parnaíba. Um ligado ao senador Ciro Nogueira, que é Júnior Percy, que pode sim também ser esse candidato da oposição ali auxiliado, capitaneado pelo prefeito Francisco Emanuel, mas há também outras conversas que Francisco Emanuel vem tendo também com outros parlamentares do Palácio de Karnak. Até surgiu um novo. Também pode surgir um novo, exatamente. Então, de certa forma, se não for possível esse novo nome através do nome de Francisco Emanuel, é bem capaz deles já sim apoiar alguns outros nomes, ou seja, do seu grupo, do senador Ciro Nogueira, ou até mesmo de grupos do Palácio de Karnak, isso a depender de como serão esse acalorar dessas negociações. Ou vários, né? Parnaíba Ou tem vários. Tem muito voto em Parnaíba. Tem muito voto, você pode ratear os votos, você pode apoiar vários, né? Então é uma possibilidade também. Natanael, Washington Bonfim assume presidência estadual do PSB. O que é que significa, por exemplo, no caso da vereadora Tatiana Medeiros? O secretário de Planejamento Washington Bonfim deixou recentemente o comando municipal do partido. Ele era presidente do diretório municipal, inclusive o último ato de Washington Bonfim no diretório municipal foi aquela carta anunciando o desligamento da vereadora Tatiana Medeiros das funções que ela ocupava no diretório municipal, dias antes da fatídica operação que resultou na prisão da parlamentar. Agora, Washington Bonfim será eleito na tarde desta sexta-feira, daqui a pouco na sede do partido, presidente estadual da sigla. Ele substitui o ex-deputado federal Rodrigo Martins, que deixa a presidência estadual. Washington Bonfim será aclamado, aí não vai haver disputa. O secretário de Planejamento assume o comando estadual do PSB com o objetivo de
tentar organizar a sigla para as eleições de 2026. Apesar de o governador Rafael Fonteles ter vetado as chamadas chapinhas, né, as chapas dos partidos da base aliada, e defende a manutenção apenas de PT, PSD e MDB, no PSB, que passa a ser presidido a nível estadual por Washington Bonfim, há uma defesa de chapas proporcionais. Alguns integrantes do partido querem lançar chapas, então o Washington Bonfim vai ter essa missão de dialogar e procurar a melhor estratégia para o partido. Definir se o partido vai contrariar, entre aspas, aí, o governador Rafael Fonteles e lançar chapas, né? Ou se o partido vai também buscar aí, abrigar os seus filiados em outras chapas para a disputa eleitoral do próximo ano, né? O Washington Bonfim vai ter essa missão de equilibrar o PSB, que é um partido que tem uma representatividade forte, né? Vale lembrar que é um partido que já teve, inclusive, governador recentemente, né? O Wilson Martins foi governador pelo PSB assim, e que teve um esvaziamento nos últimos muito anos. Grande. A missão do Washington Bonfim é tentar reestruturar o partido. Houve esvaziamento do PSB, mas o PSB segurou ali. O que acabou de ver mesmo foi o PTB, né? O PTB também foi grande. Aliás, chegou um momento que a rivalidade era PSB-PTB no Piauí, né? Então, inclusive a disputa em 2010, né? 10, exatamente. Wilson Martins e João Vicente Claudino. No caso do PSB, o governador Rafael Fonteles foi muito claro na estratégia dele. Então, assim, pode ser que o governador depois apresente alguma exceção com justificativa, porque é assim, porque não é. Mas eu, pelo menos, entendi nas falas do governador até agora que é uma regra para todo mundo, né? Quer abrir a sessão aqui, vai abrir ali também, deixa um insatisfeito, deixa outro. Então é uma regra para todo mundo. Vamos aguardar aí como é que se encaixa o PSB dentro dessa estratégia do governador Rafael Fonteles. Ezequiel. E por causa de quase 140 votos, ele conseguiu uma segunda cadeira na Câmara de Teresina. Olha, então, vereador do Piauí é condenado a indenizar prefeito por disseminação de fake news nas redes sociais. Isso, Douglas. É um caso que aconteceu na cidade de Lagoa de São Francisco, aqui após a cidade de Campo Maior, poucos quilômetros. Lagoa de São Francisco é perto de Isso, exatamente, mais ao norte aqui do estado do Piauí, Lagoa de São Francisco. Acontece que o vereador, a qual a gente observa na imagem, o vereador Cláudio José, do PSD, acabou sendo julgado pelo Tribunal de Justiça do Piauí a realizar um pagamento indenizatório por danos morais ao prefeito da cidade, identificado como João Aristo, por ter colocado informações, divulgado informações inverídicas, informações falsas, como a gente conhece, de fake news nas redes sociais. Essa decisão saiu recentemente e, segundo as informações, Douglas, tudo iniciou em agosto de 2023, onde o vereador realizou algumas críticas ao prefeito, dizendo que ele havia utilizado recursos do precatório do Fundef e também não havia feito repasse desses valores aos profissionais do magistério, profissionais da educação na cidade de Lagoa de São Francisco. Por conta disso, o Tribunal de Justiça do Piauí entendeu que esses ataques não tinham nenhum fundamento. Eram várias informações que estavam sendo colocadas nas redes sociais, não tinham fundamento. Fala do que usou o dinheiro do precatório? Dizendo que tinha usado o dinheiro do precatório e não havia... Mas se não usou, é muito fácil provar que não usou. E também não havia repassado também aos devidos... Quer dizer, não só usou, como não repassou, né? Como também não repassou, exatamente. Por conta disso foi analisado e o Tribunal de Justiça analisou que, apesar dele possuir um mandato parlamentar, isso de nada justifica disparar críticas nas redes sociais. Imunidade não significa impunidade. Não. Exatamente. E aí foi julgado e transitado em julgado e deverá pagar ali uma multa irrisória, né? R$3.000 ao vereador, então deverá pagar ao prefeito da cidade. Vale relembrar que isso foi no ano de 2023, na antiga legislatura, outro mandato na cidade de Lagoa de São Francisco, e ambos foram eleitos. Ele foi reeleito vereador e também o prefeito foi reeleito prefeito da cidade de Lagoa de São Francisco. Só para complementar aqui, eu não sei se é tão irrisória não, Ezequiel, porque o salário de um vereador em Lagoa de São Francisco deve ser por aí, uns R$3.000. Se a gente considerar que, por exemplo, seja só o salário, vale, mas não é só o salário, né? Então tem outras coisas. Mas, verba de gabinete, verba indenizatória. Olha, nós vamos ver agora o prefeito Silvio Mendes. Eu estou lembrado aqui, eu comentei com o senador Ciro, né, que o prefeito Silvio Mendes, ele já tinha falado desse assunto antes, o prefeito Silvio Mendes, mas agora foi enviado ao Tribunal de Contas do Estado 3.000 processos
com suspeitas de irregularidades da gestão do ex-prefeito outra pessoa. 3 mil, não, mais de 3 mil. 3.300. 3.300. Todos enviados, que serão analisados pelos técnicos e auditores do Tribunal de Contas do Estado. E o prefeito Silvio Mendes está dizendo que todos são irregulares. Não, suspeitas de irregularidades. Exatamente depois de auditados é que vai se saber se os contratos têm ou não irregularidades. Mas mudando de assunto, ainda sobre o prefeito Silvio Mendes, ele falou dessa situação entre a prefeitura e o Hospital São Marcos. Acompanhe. No caso de São Marcos, em particular, vamos lá. Está desquedando para uma demonstração de incapacidade de decidir isso administrativamente. Isso aí entra para a justiça. O hospital entrou com o empréstimo de banco. Eu pedi cuidado com o empréstimo de banco. O banco não tem pena de ninguém, o juro é alto e é caro. Resultado, durante o tempo que nós estivemos, nós fomos avalistas desses empréstimos. Então, o hospital faturava, por exemplo, 10 milhões de reais. Deduzia, descontava o valor da prestação do empréstimo e passava para o hospital, naturalmente, aquilo que sobrasse. Ele que tem o contrato, nós não temos, nós fizemos o trabalho. Por questão de desorganização da fundação, ela deixou de fazer o desconto desses empréstimos e passou o dinheiro todo para o hospital. O hospital, mesmo sabendo que aquele dinheiro deveria ter sido feito desconto, recebeu o dinheiro que não era dele. Isso, ele foi crescendo muito tempo e chegou a mais de 30 milhões de reais que ele recebeu indevidamente. Ele recebeu o dinheiro público indevidamente porque não houve desconto para o empréstimo que ele fez. Não somos nós. E ele reconhece. Olha, o prefeito Silvio Mendes foi firme, viu? Firme, explicou didaticamente todos os passos em relação a essa questão financeira de São Marcos. E aí, Douglas, uma informação... E aí, com a vinda dos técnicos do Ministério da Saúde... informação complementar que os técnicos do Ministério da Saúde chegam a Teresina na próxima semana para buscar a solução para essa crise. Porque vale lembrar que o Hospital São Marcos é, na prática, o único hospital aqui no Piauí que atende pacientes oncológicos pelo SUS. Tem o Hospital Universitário, que iniciou a sua ala de oncologia, que ainda está em processo de implantação, e o Hospital São Marcos vivencia essa crise mais uma vez, e a Prefeitura de Teresina justifica, o prefeito, inclusive, explicou bem detalhadamente essa situação, inclusive relacionada aos empréstimos que foram contratados pelo hospital e a Prefeitura como avalista. Então, a esse impasse, o Ministério da Saúde deve dar a palavra final, inclusive na próxima semana, após essa visita técnica no Hospital São Marcos. Encerrar o jornal, eu queria mandar um abraço especial para o meu amigo e irmão Mariano Marques, que está acompanhando o jornal. Amanhã tem programa ao vivo, a partir da 1 da tarde. Podendo fazer uma homenagem ao Papa Francisco, tem um momento especial. E as atrações que você já está habituado, qualidade que você encontra apenas no programa Mariano.